Olá, queridos, a paz do Senhor. Você que não é da classe Ruth, de 9 e 10 anos, da Assembleia de Deus, na cidade de Maceió, no bairro do Farol, seja bem-vindo. E para os meus queridos alunos da classe Ruth, a tia Raquel, eu estou morrendo de saudade de vocês, de abraçar vocês, de estar com vocês na classe, aprendendo mais junto com vocês a palavra de Deus. Estamos juntos hoje para aprendermos juntos a palavra de Deus em mais uma EBD. Então vamos orar para começarmos a nossa aula. Você aí na sua casa, você pode pensar nos motivos que você tem de agradecimento a Deus, agradecer a Deus por mais uma semana, pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor para com a sua família. E também os pedidos, algum pedido específico, se tem alguém doente, se tem alguém desempregado na sua casa, na sua família, que a gente também possa apresentar ao Senhor. Você sabe, Deus também sabe. Ele te conhece e antes que você fale, Ele já sabe. Então você também pode pedir. Lembrando, crianças, que esses momentos que estamos em casa, vocês têm que aproveitar para ler mais a Bíblia, para falar com Deus em oração. Aproveite, criança, Senhor fica muito feliz de ver vocês o conhecendo melhor. Então, eu desejo e o conselho que a tia Raquel dá para vocês, que vocês orem mais, leiam mais a Bíblia, orem pela nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, os nossos pastores, que também estão com muitas saudades nossas, saudade de estar no culto todos juntos, de abraçarmos, também que está passando um momento muito difícil. Então, nós devemos estar sempre orando um pelos outros. Vamos aqui fechar os nossos olhos, você aí, e falar com Deus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos para te agradecer. Te agradecer por mais uma semana, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Também, Senhor, para te pedir que o Senhor continue conosco, nos livre de todo o mal, nos cubra com teu sangue, Senhor. Guarda, Senhor, a cada um de nós, nossas famílias, os nossos pastores, Senhor, seja com o nosso pastor Osvaldo, Senhor, dando suporte, força, sabedoria, Senhor, em momentos tão difíceis que estamos vivendo. Pastor Herman, pastor Mingado, pastor Carlos, todos, Senhor. Pastor Geraldo, Senhor, eu posso estar falhando porque eu estou esquecendo alguns nomes, mas Tu sabes. Seja com cada um, renove suas forças, dando saúde, sabedoria, discernimento, Senhor. Ajuda, Senhor, a liderança da nossa igreja, o ministério, todas as congregações do nosso estado de Alagoas, as igrejas, Senhor, todos. Nós te pedimos, Senhor, que esteja aqui conosco. Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra e faça com que nós tenhamos a crescer em conhecer-te melhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, crianças. Então, nesse trimestre, criança, que já estamos no último mês do trimestre, estamos estudando Igreja, Casa de Deus, não é isso? Na lição passada, era igreja um lugar de abrigo. E na lição de hoje, lição 10, nós estamos estudando igreja, um lugar onde Deus cura. Igreja, um lugar onde Deus cura. E a nossa mensagem de hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16. Então, hoje nós estamos estudando, nós iremos estudar a lição 10. Espera que a tia Raquel colocando um pouquinho torto. Lição 10. Igreja, um lugar onde Deus cura. Então, eu vou pedir para vocês, né? Daqui a pouco, abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Em diante, que a gente, daqui a pouco, vamos estar estudando essa palavra maravilhosa. Mas também trouxe para vocês o versículo que se encontra em Jeremias 17, 14a. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17, 14a.
Eu vou querer que vocês leiam comigo. Primeiro o endereço, depois o versículo e depois o endereço. Por que endereço, tia Raquel? Endereço porque quando a gente quer encontrar alguém, quando a gente quer levar um presente para alguém, quando a gente quer ir na casa de alguém, a gente precisa do endereço. Não adianta a gente dizer, eu quero ir na casa da Laura. Se eu não sei onde a Laura mora, eu preciso que ela me dê o endereço. Então a gente pode chegar para um colega que esteja doente e dizer, peça a fulano para Jesus te curar. A palavra de Deus diz em Jeremias 17,14, ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Então é importante a gente dizer o endereço, porque a gente pode dizer para o colega, peça, a Bíblia diz. E se o colega não for um amigo próximo e não confiar em você, vai achar que você está falando por falar. Então vamos juntos ler aqui, ó, tia Raquel trouxe para vocês, eu acredito que vocês estão vendo direitinho aí, ó. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17,14a. Então a gente vai ler primeiro o endereço, o versículo, depois novamente o endereço. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jeremias 17,14a. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17,14a. Novamente, 1, 2, 3 e... Jeremias 17,14a. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17,14a. Como eu sei que vocês são muito espertos e um versículo pequenininho, é a metade do versículo, nós iremos falar de qual eu sei que vocês já sabem. Vamos lá? Qual é o endereço? Jeremias 17,14a. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17,14a. Muito bem. Vou colocar aqui também para a gente ficar falando durante a nossa aula. Crianças, o nosso Deus sempre curou e sempre quis curar. Mesmo antes de Jesus, quando ele já usava os profetas, né? Ele sempre se apresentava como Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, e quando Jesus, né? Quando Jesus veio no seu ministério, a gente conhece que mas foram muitos milagres que Jesus fez de cura. E Jesus até ressuscitou. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não mudou e não mudará. Até hoje ele cura e cura de qualquer doença. Qualquer que seja a doença, o nosso Deus, ele cura. E aí, crianças, teve um apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus. E aí ele estava falando, escrevendo as cartas aos judeus. E aí ele escreveu, dizendo assim, ó, ensinando para eles que se eles estivessem aflitos, eles orassem, que se eles estivessem felizes, eles cantassem, mas que se eles estivessem doentes, eles poderiam pedir oração, pedir aos presbíteros que ungissem suas cabeças com óleo e fossem curados e pedissem oração. E aí quando ele falava isso, aos judeus, ele escreveu, né, que a gente vai ler daqui a pouquinho para vocês entenderem, ele explicava perfeitamente. Ele dizia, né, para os judeus, seguidores de Jesus, ele ensinava lições importantes para os cristãos. E aí ele dizia assim, olhe, se há alguém doente entre vocês, chame os presbíteros ou líderes da igreja para orar e ungir com óleo a cabeça do enfermo. E ele ensinava a gente a orar com fé. E aí, Tiago escreveu, e a gente vai abrir, como eu já tinha pedido, no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 14, né? Como tem aqui, ó, 14 a 16, eu vou até ler a partir do 13, que diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e ore sobre ele, ungindo-os com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora é muito importante, crianças, vocês observarem aí no versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas umas aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Ah, tia Raquel, uma coisa maravilhosa que a gente observa aqui é que Jesus, como é que eu posso explicar para vocês? É que a ciência, crianças, hoje prova uma coisa que há mais de 1000 anos, mais de 1 milênio, a Bíblia já explicava que era, crianças. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. E no 16, confessai as vossas culpas umas às outras, e orai uns pelos outros, para que sareis. Crianças, a ciência diz que existem muitas doenças que são psicossomáticas. A tia Raquel está falando meio estranho. O que é doenças psicossomáticas? São doenças causadas pelo nosso emocional. Quando a gente não perdoa um colega, um amigo, um irmão, um primo, um parente, e a gente fica guardando aquela mágoa no nosso coração. Quando a gente esconde algo errado e não confessa, não fala, aquela culpa fica no nosso coração, também causa doença. Com o tempo, a gente pode desencadear uma doença séria. Tem câncer causado por conta disso, psicossomática, por conta da nossa cabeça, por conta do nosso emocional. E aqui, Tiago, há muitos anos atrás, já dizia, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais, para que fique bom, curado. E a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. O que é a oração de um justo? É de uma pessoa justificada. Não estou entendendo, tia Raquel. Justo, criança, justificada, é quando quando você crê, acredita que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que veio à Terra para morrer, pagando pelo meu castigo e pelo seu castigo, ressuscitou e voltará para nos buscar. Eu creio, recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, recebi Jesus de Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor, eu merecia morrer pelos meus pecados, porque em Romanos 3:23, na palavra dele, diz que todos pecamos. E o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E o pecado nos condena à morte eterna. Mas Jesus, como tem João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, o Filho perfeito de Deus, veio, pagou pelo meu castigo, pelo seu castigo, pelos nossos pecados, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos garantindo a vida eterna. Então eu sou uma justa, eu sou justificado em Jesus. Então o versículo diz, e a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Então Deus ouve a sua oração, criança. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você também é justo. Então o Senhor recebe a sua oração, o Senhor ouve a sua oração. Ah, tia Raquel, mas tem pessoas que não são curadas, elas morrem. Como é isso? Ah, mas uma coisa, crianças,
também tem a vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que faz. Tem momentos que a gente pode orar e o Senhor não curar, porque a vontade dele era a cura perfeita. Como assim a cura perfeita? A cura que Jesus levou lá na cruz. Ele disse, levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, todas as nossas lágrimas. Como assim? Na eternidade, criança. Quando uma pessoa morre, ela não vai mais estar doente. Ela vai receber um corpo novo, incorruptível, que não vai mais envelhecer. Ela foi curada, ela recebeu a melhor das promessas. As curas ela vai ser recebida no céu como vem bendito de meu Pai. Então, crianças, a gente sabe que o Senhor faz tudo perfeito. A gente não entende. A gente chora, a gente fica triste. Até porque quando Deus criou o homem, Ele não criou a gente para passar pela morte, para nos separarmos. Não. Ele nos criou para vivermos eternamente, juntinhos de Deus. E a morte veio com o pecado. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós temos a certeza de todas as curas deste mundo e na eternidade, onde não haverá mais dor, mais doença, mais sofrimento, nenhum sentimento ruim, nenhum medo do que possa acontecer. Nada disso vai acontecer lá. Lá é o nosso objetivo, é irmos ao nosso lar, né? Então, quando Jesus voltar, nós estarmos lá com Ele. E aquelas pessoas que nós amamos, que já está lá, nós iremos nos reencontrarmos, não é isso? Então, crianças, Tiago, quando falou ao povo, era dizendo que vocês, vamos ler novamente, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, o pastor, os líderes da igreja para ungir. O que é ungir, tia Raquel? É molhar a testa da pessoa, a cabeça, com um óleo que já foi consagrado a Deus. Os ministros já oraram e disseram, Senhor, onde esse óleo chegar, ele possa abençoar. Então, quando aquele pastor, aquele presbítero ora ungindo a pessoa, ela ainda está recebendo uma bênção, uma consagração daquele óleo na vida daquelas pessoas. Então, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Quem vai fazer o milagre não é o óleo, mas é o Senhor Jesus, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando alguém está doente, pode estar em casa, pode ir na igreja, se ele está doente, mas está só com algum probleminha, ele vai na igreja, o presbítero unge com óleo, né, consagrado, e ora. E se ele estiver doente no hospital, só chamar que os irmãos também vão lá e vão orar por ele, né? Vão orar também por ele. E a oração do justo pode muito esses efeitos, mas está dizendo, que nós devemos estar unidos em oração, orando uns pelos outros, e para que a gente não fique doente, para nos livrar, porque a palavra de Deus, como a tia Raquel sempre falou para vocês, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de instrução. Quando a gente compra qualquer coisa, até na nossa roupa, né, tem aquela etiqueta que diz, olha, lave na máquina, ou não lave, faz isso, faz aquilo, tudo que a gente compra. Então, quando a gente compra, quando Deus nos criou, Ele também deixou um manual de instrução para que a gente viva em paz, seguindo os seus mandamentos, a sua palavra, e que a gente possa crescer espiritualmente, estar bem próximos de Deus e receber
a melhor de todas as curas, um corpo incorruptível que nunca vai se machucar, que nunca vai se manchar. Entendeu? Então que nós possamos confessar as nossas desavenças. Quando a gente fica triste, a gente pedir perdão e perdoar também, para que a gente não venha ficar doente. E quando a gente souber que alguém está doente, a gente também venha orar pelo doente, né? Porque o nosso Deus, Ele cura. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17, 14. Então, a palavra de hoje diz que nós devemos confiar, né, crianças, no Senhor Jesus. Confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que nós não devemos perder a esperança. Estar sempre confiantes, com fé, que tudo vai passar, e pedindo ao Senhor que sare os enfermos, que nos cure, que nos guarde desse mal do coronavírus, né, desse vírus, que quem já passou, amém, e quem ainda não pegou, não venha, né, a ficar doente. Então que nós venhamos a confiar no Senhor, que tudo daqui a pouco vai passar e nós estaremos glorificando o nome do Senhor para sempre, pela vida de cada um, sabendo que a vontade de Deus ela é perfeita e às vezes a vontade dele às vezes não, a vontade de Deus ela é perfeita, agradável, a melhor e ela é soberana. Então, crianças, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de livramentos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam estar mais e mais lendo a palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia. É o que a tia Raquel mais deseja para vocês. Que vocês possam ter uma semana de paz e tranquilidade, de livramentos, né? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais esse momento onde nós aprendemos no livro de Tiago, capítulo 5, que um justo, a oração do justo. Então, se você já recebeu Jesus, a sua oração tem muito efeito. A oração de um justo vale muito os seus efeitos. Então, ele ouve essa oração e faz muito efeito. Senhor nosso Deus, nós estamos, Senhor, mais uma vez, gratos, Senhor, por este momento que estamos juntos, pela Tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. Aumente a nossa fé, Senhor, que nós estejamos, Senhor, com fé, aguardando a Tua vontade, Senhor, aguardando a Tua volta, Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, recebe, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Aquela criança, Senhor, que ainda não entregou a sua vida a Ti, Senhor, que nunca declarou que o Senhor é o Senhor e Salvador da sua vida, que ela possa fazer isto neste momento e se tornar justificada, justa diante de Ti. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu nos dê uma semana abençoada e no próximo domingo possamos estar juntos novamente, falando da Tua palavra, aprendendo mais de Ti. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Crianças, a tia Raquel, como já falou, está morrendo de saudade de vocês. Aguardo vocês até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.